alguns textos bíblicos, alguns já são bem conhecidos, eu creio que quase todos. Às vezes a gente faz uma leitura e passa por alto, não percebemos as informações que tem ali naqueles textos. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos esses textos bíblicos, onde nós encontramos ali, sendo enaltecida a divindade de Cristo, em alguns textos, em outros a divindade do Espírito Santo, e em outros textos aparecem as três pessoas da divindade, e etc. Então, a tela já está compartilhada, não é? Sim? Está dando para ver aí? Sim, sim. Pronto. Então, vamos continuar. O computador está um pouquinho lento, mas eu creio que Deus vai abençoar aqui e vai dar para a gente continuar o nosso estudo. Eu não sei se eu falei, mas se falei, eu vou repetir. A palavra Deus, né, ela é uma palavra que, traduzida da palavra hebraica Elohim, né, que é um dos nomes de Deus na Bíblia. Nós encontramos isso em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando fala que no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus ali na língua original é Elohim. E essa palavra, ela às vezes é usada, até mesmo na Bíblia, para se referir a deuses no plural. Entende? Então, se fosse traduzir literalmente a palavra Elohim, seria deuses, né? Ou seja, ela é uma palavra que parece que está se referindo a mais de uma pessoa. Mas nós somos monoteístas e acreditamos em um único Deus e não deuses. Então, como é que nós entenderíamos o nome Elohim, né? Sendo que não acreditamos no triteísmo, em três deuses distintos, ou três divindades distintas, ou mais de três, né? Como é que nós entendemos? Nós entendemos que a palavra Elohim, pelo fato de ela ser uma palavra plural, ela está mostrando que na divindade única existe uma pluralidade de pessoas, ou seja, existe mais de uma pessoa que a compõe. E nós já vimos nos estudos anteriores que essas pessoas é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esses títulos de Pai, de Filho e de Espírito Santo também foram tomados por essas três pessoas da divindade ao estabelecerem o plano da redenção. Nós não sabemos, lá na eternidade, como, antes da criação dos anjos, como é que Deus se chamava. O nome que aparece na Bíblia que mais pode descrever como ele era chamado, ou pelo menos tido assim, é o nome Jeová, né, no nosso português, que significa aquele que era e sempre vai ser. É o eu sou, né? É aquele que sempre existiu. Então, assim, a palavra Deus, ela é sinônimo da palavra divindade, entende? Então, assim, eu até queria deixar assim bem claro que o nome Jeová, o nome de Deus, o tetagrama que aparece no Antigo Testamento em hebraico, né, que é as quatro consoantes, que é o Yod, He, Vav, He, é o nome de Deus, né, que não dá para a gente pronunciar, pelo fato de ser quatro consoantes, não dá para a gente pronunciar corretamente, a gente não sabe como que é o nome a pronúncia correta do nome de Deus. Mas que o mais próximo, em português, seria Jeová ou Javé. No hebraico seria Yehovah, ou Yahweh, melhor dizendo, Yahweh. Em inglês seria Yehovah. Enfim. Então, assim, Jeová não é o nome apenas do Pai. Jeová é o nome da divindade. E a divindade ela é composta por três pessoas. Se a divindade é composta por três pessoas, então o nome Jeová, ou melhor dizendo, as três pessoas levam
carrega o nome Jeová, que ao tomar o plano da salvação, ela ficou conhecida como Pai. Temos também a segunda pessoa, que ao tomar o plano da salvação ficou como Filho, e a terceira pessoa, que ficou como o Espírito Santo, né? São títulos, são nomes que eles tomaram, como falei anteriormente, quando foi estabelecido o plano da salvação. Quando eu digo que o Filho é Deus, eu não estou dizendo que ele é um Deus separado, ou seja, uma outra divindade, não. Ele faz parte dessa mesma divindade. Suponhamos que aqui seja uma única essência divina, uma única substância. E essas três pessoas, em todo o universo, são as únicas que compartilham da mesma substância ou essência divina. Nenhum anjo faz parte disso. Nenhum ser criado pode fazer parte disso. Pode usufruir da divindade, da essência da divindade. Só essas três pessoas aqui. E elas sempre existiram. Então, quando você encontrar na Bíblia dizendo o Filho, aparece a palavra Filho e aparece a palavra Deus, Deus é a divindade, né? Deus é o mesmo sinônimo de divindade. Então, se a palavra Filho está se referindo à segunda pessoa, está separado, e Deus está aqui do ladinho, a palavra Deus, você tem que lembrar que lá na palavra Deus, que é uma palavra composta, né, que a divindade é composta, lá está o Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sendo mencionado separadamente. Se falar o Espírito Santo, e ao lado da palavra Espírito Santo tiver a palavra Deus aqui, Deus e o Espírito Santo, por exemplo, você tem que lembrar que lá na palavra Deus, as outras duas pessoas estão lá, que é o Pai e o Filho, e o Espírito Santo está sendo mencionado separadamente aqui. E se falar assim, o Espírito Santo e o Filho e Deus, né? Então a gente tem que entender que está sendo o Espírito Santo mencionado separadamente, o Filho também, e Deus. O que sobrou foi a outra pessoa, que foi a primeira pessoa, que aí está se referindo ao Pai. Espero que os irmãos estejam entendendo. É mais ou menos assim que acontece na Bíblia. É por isso que tem muita confusão. Algumas pessoas não... Se entender isso aqui, crer nas três pessoas da divindade, vai saber que quando está falando Deus e o Filho, então, lá na palavra Deus está como é composto, está o Pai e está o Espírito Santo e o Filho sendo mencionado. E vai ter texto que está falando só o Pai e o Filho. Então, quer dizer que... E o Espírito Santo, e agora? Né? Como é? Onde é que ele entra aqui? Nós temos que entender uma coisa. Quando foi estabelecido o plano da redenção, o Espírito Santo, ele ficou como aquela pessoa que menos aparece. Ele é aquela pessoa responsável por mostrar o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo. Ele é aquele que veio revelar eles dois. Então, ele não aparece. Nós temos na Bíblia, no Espírito de Profecia, só aquilo que é necessário a respeito do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade, à sua pessoa, à sua obra. E também temos lá a importância, né, na Bíblia, no Espírito de Profecia, a importância de termos ele presente em nossa vida. Porque a presença dele em nossa vida é que faz com que, é a ponte para que a gente possa estar perto do Pai e do Filho. Ele veio nos revelar os dois. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando a irmã White faz um comentário dessa segunda fala, dessa segunda parte do texto, que diz que ele veio convencer da justiça, ela diz que depois que ele apresenta diante da mente, diante do coração humano, a convicção do pecado, a convicção de que você é um pecador e precisa da graça do Pai, da graça de Deus, manifestado no Filho,
Aí, depois que ele apresenta isso, ele vem e ele lhe convence da justiça. E quando ela fala do convencimento da justiça, ela sempre leva a gente para um texto parecido, se eu não me engano, com o que está em Jeremias, onde fala que Jesus é o Senhor justiça nossa. Então, é isso o trabalho do Espírito Santo, é revelar o amor do Pai na pessoa do Filho. Então, quando você encontrar o Pai e o Filho sendo mencionado em um texto bíblico, não significa que o Espírito Santo não existe. É como que se eu pedisse para a Lígia, por exemplo, tirar uma fotografia minha e da minha noiva. Na fotografia só vai sair a foto eu aparecendo na foto e a minha noiva. Mas quantas pessoas participaram ali para a existência daquela foto, para que eu e a minha noiva aparecesse? Foram 3 pessoas, teve uma que tirou a foto, não é? E ela não aparece na foto. O Espírito Santo eu não posso ficar usando essas alegorias assim, mas para tentar fazer com que a gente compreenda. Ele não aparece, mas é ele que faz os dois aparecerem, os outros dois, o Pai e o Filho. É essa a função dele. A função dele não é se revelar a si próprio. Jesus disse que quando o outro Consolador viesse, ele não falaria de si mesmo. Então, a gente tem que considerar muito isso. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas ele iria falar tudo aquilo que tivesse visto e ouvido. Então, vamos aqui continuar nosso estudo e vamos ver alguns textos que enaltece ou fala diretamente da divindade de Cristo. Então, nós temos o argumento bíblico, que é conhecido como argumento explícito, que são os textos que afirmam diretamente a divindade de Jesus. Eu não vou me demorar em tentar provar a divindade do Pai, porque nós já sabemos que o Pai é Deus, né? Ninguém discute isso. Então, vamos aqui para a questão da divindade de Cristo. Textos que afirmam diretamente a divindade de Cristo. Temos um, que é muito conhecido, aqui são muitos textos conhecidos, irmãos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós temos uma profecia messiânica aqui, né, falando do nascimento do Messias, filho de Deus, e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, o principado já está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, quando a segunda pessoa da divindade se encarnou, se fez homem, era a chance, né? Era assim, o privilégio que a humanidade tinha de ver Deus com eles. O próprio Criador, eu fico impressionado com isso, sabe, irmãos? Quando eu fico analisando isso e pensando, quando eu vejo aquelas imagens do nosso sistema solar, do universo, inclusive eu vi um vídeo que tem até no site da TV Terceiro Anjo, falando sobre a grandeza de Deus, aí fala lá de uma viagem que é feita assim pelo universo, e aquelas imagens assim das estrelas, dos planetas, dos sistemas me deixa assim impactado. Mas quando eu vejo aquelas imagens e vejo que o planeta Terra é só uma poeirinha no universo, e o Deus criador de tudo aquilo se fez carne e foi habitar lá naquela poeirinha, viver ali no meio dos homens. E quando ele foi para ali, ainda o mataram, isso me deixa assim impactado. E eu me entristeço também quando eu cometo algum erro na vida, algum pecado, alguma coisa, porque isso também eu estou matando de novo meu Cristo. E eu não quero fazer isso. Eu não quero ser ingrato diante de tão grande, mas tão grande sacrifício que foi feito por mim, por cada um de vocês e também pela humanidade. Porque foi o próprio Deus que se fez carne. Era o Deus forte, era o Pai da eternidade que veio a esse mundo. O Príncipe da Paz. Nós não somos dignos de tão grande sacrifício. Mas aí entra uma outra coisa que eu não consigo explicar, que é esse tão grande, mas tão grande
amor, tão grande misericórdia para conosco, né? Então, assim, Cristo, ele é Deus. Daqui um texto que fala explicitamente que ele é Deus forte, o Pai da eternidade. E outra coisa, Deus não pode, irmãos, ter um início. Jesus, como Deus forte, ele não pode ter tido início, porque se ele teve um início, teve um momento da eternidade em que ele não existia. E o texto diz que ele é o Pai da eternidade. Então, eu não tenho mais o que explicar relacionado a esse texto, porque ele é muito claro. Mas assim, eu me lembro que quando eu era mais jovem, que eu compartilhava de alguns pensamentos dos testemunhos de Jeová. Porque, como eu falei em um vídeo anterior, uma boa parte da minha família paterna, eles são testemunhas de Jeová. E eu me lembro de um texto bíblico que era o texto assim, mais usado por eles, e é assim como que se fosse a terceira mensagem angélica deles. É um texto que está em Isaías, no capítulo 43. Isaías, capítulo 43, se vocês quiserem abrir, é o versículo 10. Esse texto, assim, é o texto que eles usam, porque como eles são conhecidos como testemunhas de Jeová, esse texto fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. É assim que está na Bíblia deles, na versão do Novo Mundo. E diz assim: e meu servo, a quem escolhi. Porque eles acreditam que Jesus foi criado, né, lá na eternidade. E eles usam esse texto para dizer assim que eles são o povo de Deus, o povo remanescente, a igreja verdadeira nesses últimos dias, porque Deus diz, o Senhor Jeová, que vós sois as minhas testemunhas e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eles usam esse texto para dizer que Jeová, o Pai, né, o nome Jeová, que é o nome da divindade composta, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles usam esse nome para se referir apenas à primeira pessoa da divindade, que é o Pai. Então, ele diz que Jeová, ele é o único Deus, só ele que é digno de adoração, ele é que sempre existiu por toda a eternidade, mas aí tem um problema. Se eles dizem que Jesus foi criado, esse texto é contra eles. Porque esse texto, o Senhor Jeová diz que antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Se ele criou Jesus, com o poder da sua palavra, né, criou do nada, depois dele, então houve um outro Deus depois de Jeová, porque Jesus é chamado na Bíblia de Deus e até mesmo os testemunhos de Jeová admitem isso, né? Que Jesus é Deus também. Deus otorgou a Jesus esse título de Deus. Então, esse texto seria contra ele porque Deus teria formado um outro Deus. Então, quando o texto bíblico fala que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá, é um texto que assim, destrói um pouco aquilo que eles estão querendo defender, e não só eles, mas qualquer um que crê que Jesus foi gerado ou criado. Porque se Jesus, como Deus, ele apareceu por geração, então um outro Deus se formou a partir de Jeová. E aí seria contra esse texto que ele fala, e depois de mim nenhum haverá. Antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, assim, como é a divindade que está dizendo isso, e a divindade é composta por três pessoas, isso aqui é como se fossem as três pessoas dizendo que depois deles, nenhum passou a existir e nem antes nenhum se formou. Okay? Então, voltando para o argumento explícito, texto que afirma diretamente a divindade de Jesus. Temos mais textos. Só textos conhecidos. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o verbo,
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Os irmãos devem lembrar que lá no primeiro, no segundo estudo, eu enfatizei muito os ventos de doutrinas que sopraram na igreja no primeiro e no segundo século, terceiro século também. E assim, muitos dos movimentos que se levantaram naquela época, eles estavam tentando meio que desfazer ou rebaixar a divindade de Cristo. Então, é por conta disso, por causa desses ventos que sopraram no primeiro século, especificamente, é que João, no seu evangelho, ele escreve isso. Porque o evangelho de João, ele enaltece muito, assim, a divindade de Cristo, no começo do evangelho. Ele fala que, no princípio, ele era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Se o Verbo estava com Deus, a gente já está vendo aqui que o Verbo é Jesus, né? Porque lá no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Então, é uma referência a Jesus. Então, se o Verbo estava com Deus, e Deus é uma palavra composta, e é a divindade que é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, nós já temos o Filho aqui como verbo separado da palavra Deus. Então, a palavra Deus, a gente tem que entender que nela está incluída as outras duas pessoas que está faltando. O verbo estar aqui, e aqui na divindade está o Pai e o Espírito Santo. Então, quando fala que o verbo estava com Deus, o verbo estava com as outras duas pessoas que faz parte da divindade, que é o Pai e o Espírito Santo. E a gente vê o Espírito Santo participando da criação. Nós vamos ver isso em um texto mais na frente. Mas lá em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é? Enfim, olha, todas as coisas, esse texto ele é muito interessante. A gente lê ele e às vezes não percebemos as implicações e o que está aqui no texto. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, todas as coisas foram feitas por Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora perceba uma coisa. Se Jesus teve um começo, se Jesus teve um início, seja por criação ou por geração, como ensina alguns, e isso aconteceu na eternidade, essa geração, essa criação, então a gente tem que concluir uma coisa. Se Jeová, na pessoa do Pai, não tivesse criado Jesus, né? Porque alguns, infelizmente, acreditam que ele foi criado, ou se o Jeová, na pessoa do Pai, não tivesse criado ou gerado Jesus, nem eu, nem você, e nem esse planeta existia. Porque sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito, que é a Terra, que é a humanidade, que é tudo, se fez. Então, sem ele, se ele não existisse, nada do que existe hoje também não existiria. Então, nós só existimos por causa de Cristo, porque ele é Deus, ele é eterno. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, vamos aqui continuar com o argumento explícito. Eu acho que tem algum microfone ligado, estou ouvindo alguma coisa. Pois bem, então vamos para um outro texto. João capítulo 20, versículo 26 a 28, é um texto clássico também, que diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, o adorando, Jesus nunca as repreendeu. Se fosse um anjo que se prostrasse para adorar, ou melhor, se fosse um anjo que estava recebendo a adoração de um ser humano, qual seria a resposta do anjo? Nós temos um exemplo disso em Apocalipse capítulo 19, né? Quando o anjo
disse o seguinte para o apóstolo João, no versículo 9, capítulo 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Isso eu estou lendo na Bíblia, eu não coloquei aqui no slide, mas é em Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10, João diz assim, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Olha, João lança-se aos pés do anjo para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o anjo diz, olha, João, adora a Deus. Eu não posso ser adorado, eu sou um conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. O próprio anjo, ele adorava a Deus. Então, ele não podia receber a adoração de João. Ele disse, João, adora a Deus também, porque eu sou um conservo teu. Nós dois é que temos que adorar a Deus, porque só ele que é digno de ser adorado e reverenciado. E aqui Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Essa fala de Tomé, eu não sei, mas parece que talvez ele tenha até se prostrado e abraçado o seu Senhor, até devido à surpresa de o encontrá-lo vivo e não morto, né? Porque Jesus está ressuscitado. Então ele chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Só Deus é que pode receber adoração, ser reverenciado. Nós não encontramos na Bíblia uma repreensão a Tomé como o anjo fez a João. Não, Jesus está agora glorificado, ele recebe a adoração. Ou seja, esse é um texto explícito, onde Jesus é apresentado como Deus, não é? Outro texto, Romanos capítulo 9, versículo do 3 ao 5. Geralmente eu uso a versão bíblica Almeida Corrigida Fiel, mas hoje eu estou usando aqui nos slides a atualizada, porque eu tinha já alguns desses textos prontos e eles estavam na versão da atualizada, não deu tempo, eu acabei não parando para poder colocar da Almeida Corrigida Fiel, mas você pode conferir também na Almeida Corrigida Fiel, vai estar assim. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Esse é um outro texto onde Paulo diz que Cristo, olha, interessante, porque Paulo ele se converteu depois. Ele não andou com Cristo como os apóstolos andaram, como os discípulos andaram. Ele não teve aquela experiência pessoal de andar com Cristo quando ele esteve aqui na Terra. Mas ele entendeu, né, depois da sua conversão, depois do relacionamento salvífico que ele passou a ter com Cristo, um relacionamento espiritual, uma comunhão espiritual. Ele entendeu que Cristo ele é Deus, ele é divino, e a gente vê assim nas suas outras cartas, né? A gente vai ver outros textos dele mais na frente, de Paulo. Ele diz que Cristo é Deus bendito eternamente. Pronto, eu não tenho que explicar diante de palavras tão claras assim. Hebreus capítulo 1, eu também acredito que foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus. Estou falando isso, irmãos, porque tem muitas pessoas que estão dizendo, né, há muitos teólogos que não foi Paulo, né, que escreveu. Mas eu acredito que foi. A irmã White parece mencionar Paulo como autor de Hebreus, no livro Atos dos Apóstolos, se eu não me engano. Então, assim, em Hebreus capítulo 1, no versículo 8, é um texto bem interessante, que diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui é um texto muito claro.
porque aqui está falando da segunda pessoa da divindade, é do Filho. E diz que ele é Deus. Ó Deus, o teu trono, tem um trono de Deus, né? De Cristo, que subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, esse é um outro texto muito claro. E um outro é Filipenses, capítulo 2, versículo 5, também muito conhecido, que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, que sendo Deus, ele ao se encarnar, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não tomou as prerrogativas de Deus quando se encarnou, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, olha, quando a segunda pessoa da divindade se encarnou, aconteceu isso. Ele se esvaziou, mas se esvaziou mesmo, completamente, de todos os seus atributos da divindade. Ele deixou de ser Deus? Não. Não, ele não deixou. Ele era Deus 100%. Mas ele não usou nenhum dos seus atributos de Deus enquanto esteve aqui na Terra. Algumas pessoas falam, mas ele não curou as pessoas? Ele não fez a tempestade se acalmar? Sim, é verdade. Mas Jesus, ele não fez nada que uma outra pessoa, um ser humano, tendo a comunhão que ele tinha com o Pai, não faria. Tanto que, lá no Evangelho de João, se eu não me engano, aqui no capítulo 2, esses são textos que eu estou lendo na Bíblia, aqui vocês podem abrir. João capítulo 2, deixa eu ver. Esse é o capítulo 2. Não estou encontrando o texto. Mas é um momento em que... Ah, está aqui. É no capítulo 1, no versículo 45. Capítulo 1, versículo 45, diz assim. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, isso aqui é muito interessante, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Aí perceba, coisas maiores do que estas verás. Pois bem, só queria frisar aqui 2 pontos. Um é, como é que Jesus, ele, que é a segunda pessoa da divindade, agora estava na carne humana, como é que ele viu Natanael debaixo da figueira? Se ele, Jesus, ele não podia usar, e não vai mais usar pela eternidade toda, a sua onipresença. Essa é uma pergunta interessante. Quando a gente analisa a história de Natanael pelo livro Desejar de Todas as Nações, ele era um homem de Deus, um homem consagrado. E ele estava debaixo da figueira orando, estava tendo comunhão com Deus. E ele sentiu uma coisa diferente ali, naquele dia. Como que Deus sempre estava presente, mas ele sentiu uma presença mais forte. Quem é que estava lá presente? A resposta é óbvia. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade.
Jesus tinha uma íntima comunhão com o Pai, tinha uma íntima comunhão com as outras pessoas da divindade. E o Espírito Santo não foi dado para Jesus sob medida, como fala o apóstolo Paulo, mas foi dado na sua plenitude. Então, assim, o Espírito Santo foi o responsável por fazer com que Jesus soubesse que Natanael estava debaixo da figueira, tendo comunhão com a divindade, tendo comunhão com Deus. E é interessante é que Jesus aqui, talvez os ouvintes ali não percebessem o que Jesus estava querendo dizer. Mas Jesus, ele dá a entender aqui que ele é Deus, que ele sabe de todas as coisas. Mas ele não estava usando os seus atributos de Deus, ele estava fazendo uso da comunhão que ele tinha com Deus, e Deus revelava as coisas para ele. Mas ele disse assim, ó, eu foi quem te vi quando tu estava debaixo da figueira. Ele está dizendo indiretamente que ele faz parte da divindade. Apesar de não ter sido ele que viu em pessoa, mas uma outra pessoa da divindade viu Natanael ali, e por estar em conexão com a segunda, que é Jesus, era como que se o próprio Jesus estivesse visto. Então, Natanael parece que entendeu o que Jesus quis dizer, que ele nem retrucou. Quando Jesus falou isso, Natanael lembrou da presença que ele estava sentindo ali, quando estava em oração, e ele ficou tão assim impactado que ele já foi logo dizendo, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E pronto, já se tornou um discípulo de Cristo. Ele nem ficou discutindo, porque ele entendeu o que Jesus estava dizendo. Então, isso é um ponto que eu queria enaltecer. O outro é de que Jesus disse que coisas maiores do que estas, eles iriam ver. Em um outro texto, Jesus disse que os discípulos fariam também coisas maiores do que as que ele mesmo estava a fazer. Então, assim, o que Jesus fazia, esses milagres, essas coisas assim espantosas, né, impressionantes, ele fazia, mas era pela fé. Mas como assim, meu Efraim? Você está dizendo que Jesus fazia isso pela fé? Sim. Jesus, como homem, ele fazia isso pela fé que ele tinha no poder da divindade, no poder do Pai e do Espírito Santo. Ele suplicava, ele rogava, ele pedia ao Pai. E o Pai fazia, ele orava e o Pai fazia. São coisas que os discípulos também fizeram depois. Oraram e o Pai, né, Deus, realizava. Então, assim, Jesus, ele se esvaziou completamente da sua divindade. Ele estava na dependência do poder do Pai e do Espírito Santo, que é o que eu e você também temos que estar, né, nessa dependência. Os discípulos também fizeram coisas impressionantes também, né? Então, assim, Jesus se esvaziou a si mesmo. Eu poderia ainda fazer uma pequena lista de outras coisas que Jesus se esvaziou, mas tem algumas coisas que é até impactante demais quando a gente analisa pelo próprio Espírito de profecia, né? Quando a gente vê assim, como é que ele se esvaziou da sua onipotência, da sua onisciência, ou ele não sabia quem ele era, não é? Ele tinha lembranças da época em que ele vivia com o Pai na eternidade, lembranças de antes da encarnação, né? É interessante quando a gente analisa sobre essas coisas, mas não é o tema aqui. Se fosse o tema para estudar isso seria a humanidade de Cristo, mas aqui o tema é a divindade, né? Então vamos continuar. Mas fica as questões para poder um dia, se a gente for estudar sobre o assunto, a gente responder. Então vamos lá. Isso é um outro texto que apresenta assim claramente a divindade de Cristo quando fala que ele sendo em forma de Deus, né? Então ele era Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus porque ele fez uma coisa. Ao se encarnar, ele se esvaziou, né? Se esvaziou dos atributos de Deus, né? Apesar de que ele continuava sendo Deus, mas ele não usou em nenhum momento seus atributos divinos.
Um outro texto, Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tem um texto que nós lemos do Espírito de Profecia, que a irmã White falando do Pai, ela diz que o Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. E aqui nós temos um texto similar, agora falando de Jesus, que diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus, ele é Deus. Aqui tem a palavra plenitude. O que é que significa plenitude? É o tudo, né? É tudo. Então, assim, é tudo, não é? É no sentido mais absoluto. Jesus é Deus no sentido mais absoluto do termo. Lembrando que o apóstolo Paulo também estava contra-atacando as heresias, os ventos de doutrinas que estavam soprando na igreja, que estava tentando minimizar ou desfazer da divindade de Cristo. Então, assim, Paulo está dizendo que nele habita corporalmente. Poderia Paulo falar que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, que já estaria dizendo que era o tudo. Mas ele assim, enaltece ainda mais quando fala que é toda. Ele dá uma ênfase, é toda, mas é toda mesmo. Toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é Deus no sentido mais absoluto do termo. Um outro texto está em João capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quando Jesus estava falando dele como homem, ele dizia: o Pai é maior do que eu. Porque aí é verdade. Existe uma hierarquia na divindade, mas essa hierarquia, ela passou a existir ao ser estabelecido o plano da redenção. Porque as três pessoas da divindade passaram a assumir funções distintas na realização e na execução desse plano. Então, assim, o pai disse para a primeira pessoa disse para a segunda: eu te serei por pai e tu me serás por filho. Então, a segunda pessoa da divindade seria agora, a partir de então, o filho. Passaria a ser conhecida como filho de Deus. Mais ainda depois que se encarnasse. E a gente tem até um texto sobre isso, né? Eu não pus no slide, mas você pode abrir sua Bíblia em Lucas. Deixa eu abrir aqui. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 32, até o 32, diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande. Agora perceba, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, ele seria chamado Filho do Altíssimo. Em um outro texto mais na frente, deixa eu ver, versículo 35, diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, assim, ao ser estabelecido o plano da salvação, a segunda pessoa da divindade, ela seria chamado de Filho de Deus. Isso na eternidade, quando foi estabelecido lá. Depois que ele foi encarnado, aí é que esse nome ficou mesmo assim cunhado, esse título. Para a segunda pessoa da divindade, vai ser sempre assim: o Filho de Deus.
Algumas pessoas dizem assim, mas a irmã White fala que Jesus era o Filho de Deus, chama ele de Filho de Deus, a Bíblia também. Sim, é claro, claro que sim. Porque esse é um título que a segunda pessoa da divindade passou a ter. Isso não significa que ele é filho no sentido literal, que ele foi criado, foi gerado pelo Pai. Não. Ao ser estabelecido o plano da redenção e ao ser encarnado, ele seria como um filho de Deus a partir de então, depois que o plano da redenção foi estabelecido. Então, Jesus, como homem, ele dizia, eu e o Pai, ou melhor, o Pai é maior do que eu. Mas Jesus, como Deus, ele dizia, eu e o Pai somos um. Os judeus parece que entenderam quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Porque olha o que diz o texto. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E quando foi que os judeus entenderam que Jesus estava fazendo Deus a ele mesmo? Foi quando Jesus fez essa declaração, eu e o Pai somos um. Porque, ou seja, eu e o Pai compartilhamos da mesma essência divina, fazemos parte da mesma divindade. Então, realmente, eles estavam meio que certos, né? Entenderam corretamente o que Jesus quis dizer. Pois bem, Mateus capítulo 1, versículo 23, um outro texto explícito. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu não vou nem explicar esse texto, porque ele já está dizendo que traduzido é Deus conosco, ou seja, é Deus agora conosco, né? O filho, a virgem conceberia e daria um filho, que esse filho era Deus encarnado, era Deus conosco, era o Emanuel. 1 João capítulo 5, versículo 20, pronto. Esse texto é o que eu mais gosto, porque, olha, se vocês quiserem anotar esse texto, que eu vou dar agora, que é João capítulo 17. Esse texto é muito usado pelos dissidentes, João capítulo 17, versículo 1, porque nós temos aqui a oração intercessória de Jesus, e nesse texto, Jesus, ali no começo da oração, diz o seguinte, eu vou ler primeiro João capítulo 17, versículo 3, depois nós vamos ler esse que está no slide. João 17, verso 3, Jesus diz assim na oração, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que Jesus está dizendo. Que a vida eterna, ou seja, ter a vida eterna, para ter a vida eterna, nós temos que ter o conhecimento de Deus, né, como o único Deus, e de Jesus Cristo a quem Deus enviou. Né? Mas é um conhecimento, é uma comunhão com a divindade, uma comunhão salvífica, não é só um conhecimento teórico. Então, assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Então, os dissidentes, eles pegam esse texto, principalmente essa parte, a ti só, e dizem, Deus é apenas o Pai. Só Ele que é Deus. Só Ele que sempre existiu. Ele é eterno, Ele é que é a vida eterna. E temos que conhecê-lo. E temos que conhecer a Ele só, por o único Deus verdadeiro. Só Ele. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí quando falar Jesus Cristo a quem enviaste, aí para eles é como se estivesse rebaixando Jesus apenas como filho, a quem ele enviou. Mas agora vamos para 1 João capítulo 5, versículo 20, que é esse texto que está no slide. E olha o que o João escreve aqui, porque perceba, e lembre-se, João está combatendo as heresias da época dele. E no final da carta, da primeira carta, ele diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Voltando para João 17, a Jesus Cristo a quem enviaste. Ok? Já sabemos que o Filho de Deus é vindo.
Ele já veio e nos deu entendimento para conhecer, para que conheçamos ao verdadeiro. Mas quem era o verdadeiro, de acordo com a oração de Jesus? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. João 17, 3. E ele veio para que conheçamos ao verdadeiro. Mas aí João diz assim, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E agora, como é que a gente entende isso? Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora em 1 João 5,20, João diz que o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento de quem é o verdadeiro, e no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, e ele, Cristo, é que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como explicar? A divindade, ela é composta pela primeira, segunda e terceira pessoa da divindade. Ter uma é como que se tivesse as outras. Então, Jesus Cristo, ele também é o verdadeiro, porque ele faz parte da mesma divindade que é composta pelo Pai e pelo Espírito Santo, que tem como nome Jeová. Ele é verdadeiro, ele é Deus, ele é a vida eterna. E pronto, eu não tenho que explicar aqui, é muito claro, mas para mim é o texto que eu mais gosto. É porque deixa bem claro que ele, Cristo, é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Para mim, irmãos, aqui, sobre a divindade de Cristo, eu já bato o martelo aqui, tá bom? Já está batido o martelo pela Bíblia, que Jesus é Deus no sentido mais absoluto. Eu não sei se há alguma dúvida. Eu não vou ter em um outro momento para poder a gente estudar só os textos mais difíceis, né? Onde são os argumentos que são usados para tentar desfazer isso. Eu não vou perder tempo com isso. Eu vou logo para aquilo que já bate o martelo, que é explícito e que é direto. Mas é importante os irmãos estudarem os outros textos, à luz desses, porque nenhum pode entrar em contradição. Então, aqui nós temos o argumento comparativo, porque nós já vimos o argumento explícito. O argumento comparativo são textos do Velho Testamento que se referem a Deus, eles também são aplicados a Cristo no Novo Testamento. Então, vamos ver de forma aqui rápida, eu não quero cansar os irmãos. Mas aqui nós temos esse texto do Antigo Testamento, que é Salmo 102, versículo 24 a 27, que diz: Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Essa parte que está aqui marcada diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra. Quem fundou a terra? Deus. E os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Isso é um texto de Salmo 102, texto do Antigo Testamento, que fala de Deus como Criador de todas as coisas e etc. Nós encontramos essa mesma referência em Hebreus, eu pus a referência aqui em azul, no capítulo 1, versículo 10 ao 12, e que está se referindo a Cristo. Se você abrir lá, em Hebreus, capítulo 1, vamos lá. Olha, irmãos, hoje é o último estudo da série, e é só um pouquinho mais assim, de paciência dos irmãos, porque talvez a gente vai se estender um pouquinho mais, uns 10 minutinhos ou 15 minutos a mais. Mas eu vou tentar acelerar o máximo. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Diz assim, só para poder dizer, né, deixar claro que o versículo 10 está falando de Cristo, eu queria ler a partir do verso 8, que diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus,
O teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Aí agora vem o versículo 10. E vocês podem comparar, se você está com a Bíblia aberta, pode comparar a partir do versículo 10 até o versículo 12 com o texto que está no seu ecrã, aí na sua tela, que é o de Salmo 102. Olha o que diz. E tu, Senhor, falando do Filho, no princípio fundaste a terra e o céu, e os céus são obra das tuas mãos. É o mesmo que está aqui no Salmo 102. Ó. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Versículo 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Olha o que diz aqui, em Salmo 102 agora. Todos eles se envelhecerão como vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados, porém tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Continuando no versículo 12, e como manto os enrolarás e serão mudados, como diz aqui, ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Diz aqui, porém tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então, aqui são textos comparativos, onde nós encontramos no Antigo Testamento, textos que falam de Deus. O mesmo texto é usado no Novo Testamento para se referir a Cristo. Um outro texto comparativo, vamos ver. Pronto. Esse é muito conhecido, não é? Quando Deus disse para Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Isso nós encontramos em Êxodo 3, versículo 14. Quando nós vamos para João, que está aqui a referência em azul, no capítulo 8, no versículo 58, nós temos essa declaração de Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, assim, o eu sou do Antigo Testamento, ele agora está aqui encarnado na pessoa de Jesus. E é interessante que a irmã White, quando faz o comentário de quem estava na sarça ardente falando com Moisés, ela diz que era Cristo. Então, o eu sou do Antigo Testamento se agora manifestou na pessoa de Jesus. Mas eu sou o quê? Temos que lembrar que o tetagrama que aparece aqui, não é? Yod, He, Vav, He, é eu sou no sentido de que eu sempre existi. Eu sou atemporal. Não é? Mas tem um outro sentido, ou melhor, outros sentidos, né? Porque eu sou o quê? Jesus mostrou que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o eu sou. Então, aqui, mais um argumento comparativo. Outro texto está em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, quando diz, eu, o Senhor, né, o Senhor Jeová, eu, o Senhor Deus, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Quando vamos em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 23, Jesus diz assim, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele, olha quem ele é, eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, que os rins aqui é as entranhas, e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha aí. E em Jeremias 17:10 fala, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, ou segundo as suas obras. Então, o Deus do Antigo Testamento, ele aparece no Novo, na pessoa de Jesus, é um outro argumento comparativo. Esse aqui é um outro texto também que eu já li em um estudo anterior, Isaías 44, versículo 6, que diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Olha,
Eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Quando vamos em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, temos Jesus dizendo o seguinte, João diz assim, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele, Jesus, pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aqui em Isaías diz, eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Fora dele não há outra divindade. Não. Ele é Deus. Outro texto, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Aí agora perceba, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Deus aqui está dizendo, que ele é Deus e que não há outro, e que num dia, né, no futuro, todos se dobrarão os joelhos diante dele, né? Iria reconhecê-lo como Deus. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Isso vai acontecer no futuro. Mas vai acontecer com Deus, é verdade, mas com qual das pessoas da divindade mais especificamente? Quando você vai em Filipenses, no capítulo 2, na referência que temos aí abaixo, Filipenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A quem é que todo joelho vai se dobrar? É diante de Jesus Cristo. É verdade que quando isso acontecer, vai estar ali, muito provavelmente, as três pessoas da divindade de uma maneira que eu não sei explicar. Mas a quem vai receber essa adoração, essa homenagem? É o Filho. É para ele que todos vão se dobrar e vão se ajoelhar e reconhecer que ele é Deus. Isso vai acontecer depois do milênio, quando até mesmo os ímpios, até mesmo o próprio Satanás vai reconhecer a soberania do próprio Cristo. Né? Podemos encontrar isso no livro Grande Conflito. Continuando, pronto. Então, espero que já esteja assim, claro a respeito da divindade de Cristo, porque agora vamos aqui concluir com o Espírito Santo, não é? Porque, assim, o que é discutido não é questão, assim, tanto da divindade do Espírito apenas, mas a questão da sua personalidade, né? Então, aqui vamos ver alguns textos que falam da personalidade e da plena divindade também do Espírito Santo. Então, assim, textos muito conhecidos, temos Atos capítulo 15, versículo 28, né, que vai dizer que o Espírito Santo, ele pensa por si mesmo. Se ele pensa por si mesmo, ele é uma pessoa. Veja o que diz. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. Então, olha, o próprio Espírito Santo, ele achou por bem, né, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, Paulo fala, né, e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade própria, ele pensa por si mesmo. Outro texto, 1 Coríntios 2, 10, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo está na divindade, ele faz parte da divindade e ele entende tudo o que se passa, compreende tudo o que se passa
na divindade. Então, ele pode revelar. Ele como uma pessoa, ele pensa por si mesmo, ele tem vontade própria, ele revela, ele dá os dons da maneira como ele quer. Temos também isso na Bíblia. O Espírito Santo pode ser entristecido, ou seja, ele possui, então, emoções. E só quem pode possuir emoções é uma pessoa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, assim, eu posso... Como é que eu me entristeço o Espírito Santo de Deus? É com o pecado. Porque o pecado me afasta, me separa. Faz com que eu esteja numa condição difícil de Espírito Santo se aproximar e entrar no meu coração, a não ser que eu reconheça meu pecado e confesse. Mas quando eu peco, voluntariamente, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Se ele pode ser entristecido, então ele possui emoções. E se ele possui emoções, ele é uma pessoa divina. Ele pode ser contristado, Isaías 63:10. Eles, porém, se rebelaram e contristaram o seu Santo Espírito, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Veja, contristaram o Espírito Santo e tiveram o Espírito Santo como inimigo. Como é que você vai ter por inimigo um sopro, um vento, um poder, uma energia? Não, é uma pessoa que foi contristada. E ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, versículo 10. O Espírito Santo ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim, a Deus. O Espírito Santo ama. Só quem pode amar é uma pessoa. Eu vou sempre falar isso. Então, ele inspirou as Escrituras, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem inspirou. É por isso que nós dizemos que Deus é que é o autor das Escrituras, mas ele é o autor na terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, porque foi ele quem inspirou. O Espírito Santo fala, Atos capítulos 8, versículo 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Quando nós temos ali a história do eunuco, né, que o Filipe pediu para que, ou melhor, o Espírito Santo pediu para Filipe se aproximar do carro onde o eunuco estava lendo a profecia de Isaías 53, falando do cordeiro que foi levado ao matador. E Filipe perguntou se ele entendia o que estava lendo, e ele disse que não compreendia, porque não tinha ninguém para explicar. Então, Filipe subiu, né? Ele convida Filipe, e Filipe começa a explicar a ele ali quem era aquele cordeiro, e começa a explicar para ele quem era o significado das profecias de Isaías. Então, no final do estudo, o eunuco se batiza. E o Espírito Santo, aí aqui vem a tecnologia de Deus, que eu também não sei explicar. Filipe se teletransportou pelo poder do Espírito Santo e foi para um outro lugar. Para pregar em outro lugar, ele se teletransportou. Como é isso, meu Efraim? Não sei. Mas o Filipe desapareceu e apareceu em outro lugar. Isso foi o Espírito Santo que o levou para ali. Então, assim, irmãos, eu faço só abrindo aqui um parêntese, né, para dizer uma outra coisa. A maneira como Deus vai concluir a obra nesse mundo vai ser assim de um jeito espantoso. Vai ser assim, Deus vai usar os seus filhos assim de um jeito miraculoso. Se lá naquela época ele usava essa tecnologia divina do teletransporte, perceba que Jesus ele também era homem, ele se fez homem por toda a eternidade. Ele apareceu no meio lá de onde os discípulos estavam reunidos com a porta fechada. Então, assim, Deus vai usar coisas assim, impressionantes. Então, eu não me impressiono tanto, né? Não fico assim tão assim assustado quando eu falo dos 144 mil, né? Seja literal ou simbólico, mas que se fosse literal, Deus iria usá-los de um jeito assim impressionante, miraculoso para pregar o evangelho no mundo todo usando a tecnologia divina.
Entende? Se for simbólico, também Deus vai usar da mesma maneira. Fechando agora o parênteses, vamos voltar para o estudo. Então, assim, o Espírito Santo fala, ele disse para Filipe se aproximar do carro. Outra coisa, Atos 13, verso 2, outro texto, na verdade. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, mais um outro texto, o Espírito Santo fala. Isso é tão óbvio, porque só quem pode falar é uma pessoa. Não é? Pronto. Ele convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Né? Ele conforta. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui a gente encontra as três pessoas. O eu aqui é Jesus. Rogarei ao Pai, e ele, né, o Pai, vos dará outro consolador. Temos aqui os três. Eu, Jesus, o Pai, e o outro Consolador, que é o Espírito Santo. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Pois bem, continuando. Ele intercede. João 8, 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma vez, uma pessoa me abordou e disse assim, irmão Efraim, quem é o nosso mediador entre Deus e os homens? Aí eu disse, é Jesus Cristo, homem, como fala Paulo. Então, irmão Efraim, o Espírito Santo é Jesus. Aí eu, mas por quê? Porque Paulo também fala em Romanos que é o Espírito Santo que intercede por nós, ou seja, ele é que é o mediador entre nós e Deus. Se ele é, então nós temos dois mediadores, temos dois intercessores. Aí eu não, nós só temos um, que é Jesus Cristo, o homem. Então, como é que explica isso e tal? Aí pronto, ele nem deixou eu explicar. Mas, enfim, para ele, o Espírito Santo era o mesmo Jesus, porque ele entendia que não pode ter dois intercessores, dois mediadores, etc. Mas tem um texto que a irmã White explica isso aqui. Eu não pus aqui no slide, mas eu vou ver se eu encontro aqui para os irmãos, que é um texto que está no livro Mensagens Escolhidas, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui, para eu compartilhar com os irmãos. Onde a irmã explica isso. Só um momento. Se eu não encontrar, eu posso mandar depois. Pronto. É Mensagens Escolhidas, na página 340. 344. Diz assim, não tenho como compartilhar aqui naquela, senão eu ia abrir aqui o aplicativo, mas enfim, não consegui abrir aqui o aplicativo, porque o computador está funcionando bem até agora, então eu vou deixar assim. Mas na página 344, a serva do Senhor diz assim, Cristo, nosso mediador, e, perceba, e o Espírito Santo, abriu, deixa eu ver se eu consigo ler esse texto, eu queria que todos vissem esse texto. Deixa eu abrir aqui. Só um momento, irmãos. Só um pouquinho de paciência. Eu sei que os irmãos têm. Louvado seja Deus por isso. Pronto. Pronto. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí? Eu vou até marcar aqui. Sim? Lígia? Sim, Dá para ver a tela que eu estou compartilhando aqui, só um texto da irmã sim, White. sim, estamos a Dá? ver. Sim, Pronto. Aqui nesse texto que está marcado, a serva do Senhor diz assim, ó,
Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Quantas pessoas temos aqui? Cristo e o Espírito Santo. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo. Ou seja, a intercessão, o trabalho de intercessão do Espírito é diferente do trabalho de Cristo. Porque Cristo apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Já o Espírito não. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Então, perceba, não temos dois mediadores que levam o sangue, que apresentam o sangue. Não é duas pessoas que morreram, não. Nós temos, sim, dois intercessores, mas a intercessão que um faz é diferente da do outro. Jesus é o nosso mediador porque ele foi o cordeiro, aquele que morreu e levou o seu sangue para fazer remissão dos nossos pecados. Ele é o mediador nesse sentido. O Espírito não, ele intercede, ele é o mediador no sentido de levar as orações, de extrair do nosso coração orações, louvor e ações de graça, e levar isso a Deus. Fazer essa mediação, no levar isso como aroma, ou como incenso até o trono de Deus, como fala em Apocalipse. Então, assim, a própria palavra do Senhor mostra a distinção aqui entre Cristo e o Espírito Santo. Não pode ser a mesma pessoa. O trabalho de mediação e de intercessão de um é diferente do outro. Okay? Voltando para o nosso estudo. Vamos já terminar. Então, ele intercede, ele chama para o ministério, Atos capítulo 20, versículo 28, cuidai, pois de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o próprio sangue. Ele cria, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Né? Pois bem, vamos aqui. Esse texto aqui, olha. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É um texto que fala que o Espírito Santo também é criador. E aqui eu vou acelerar um pouco. As ações do homem para com o Espírito provam que ele é uma pessoa. Por exemplo, Mateus 12, 31, o Espírito Santo pode ser blasfemado. Jesus disse, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então ele pode ser blasfemado. Isso significa que ele é uma pessoa. Vamos acelerar aqui. O homem pode mentir ao Espírito Santo, só pode se mentir a uma pessoa. Está em Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Então, o homem mente ao Espírito Santo. Isso só pode ser feito, né, a uma pessoa. Ele tenta também o Espírito Santo, porque na continuação de Atos 5, no versículo 9, Pedro diz, por que é que combinaste entre vos provar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e te levarão também a ti. Isso é quando Pedro fala para Safira, a esposa de Ananias, né? Então, o Espírito Santo pode ser tentado, pode ser provado. O homem resiste também ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, isso é o que Estevão fala, né, no seu discurso. E incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Então, o Espírito Santo pode ser resistido.
o homem também obedece ao Espírito Santo. A gente só pode obedecer a Deus, né? E aqui o Espírito Santo, Deus é obedecido na pessoa do Espírito Santo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, olha, mais uma vez o Espírito Santo fala: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que o tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, quem foi que desceu? Foi aqueles que o Espírito Santo separou, né? Barnabé e Saulo. Ou seja, eles obedeceram aquilo que o Espírito Santo disse, né? Que era para ser separado para o ministério naquele lugar. Vamos continuar. Esse aqui é o único texto, irmãos, vocês podem anotar. É o único texto que eu encontro em toda a Bíblia onde o Espírito Santo ele aparece como uma pessoa tangível. É o único. Não encontrei em nenhum outro lugar nas Escrituras, senão em Ezequiel capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Quando Ezequiel diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali, perceba, a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Foi o único texto onde eu vi isso, né? Mas aqui vai falar que foi o Espírito Santo com uma mão, o Espírito Santo com uma mão caindo sobre Ezequias. E ele disse que era a mão do Senhor Deus. E olhei e eis uma semelhança, como o aspecto de fogo. Uma mão corpórea, né? É um ser tangível, com aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, aqui, e daí para baixo era fogo. E dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor com uma cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito, olha quem era? Era Deus na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes, né? Que é a idolatria. Pois bem, então esse é o único texto onde o Espírito Santo ele aparece com uma mão e com uma forma corpórea, parecendo como Ezequias fala, como fogo, como resplendor, como cor de âmbar a partir dos seus lombos e daí para baixo. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então aqui eu não sei como que ele é, eu não sei qual é a natureza do seu corpo, eu não sei qual é a natureza do Espírito Santo. Sobre isso o silêncio é ouro. Mas que ele é um ser pessoal, e ele aparece aqui com uma mão tomando Ezequias pelos cabelos, e isso eu não posso negar. Então, assim, para mim é muito claro, vamos concluir com esse texto, para mim é o texto que eu mais gosto, que é Isaías, vocês podem abrir, vamos abrir lá em Isaías, é o último texto, assim, que a gente vai analisar, porque é o texto onde aparecem as três pessoas. Isaías capítulo 6. Eu queria que os irmãos prestassem muito, mas muita atenção nessa leitura que eu vou fazer agora. Em Isaías capítulo 6, no versículo 1, diz assim, depois a gente vai ler o verso 3 que está no slide. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Em algumas versões, vai dizer que ele viu o Senhor Jeová sentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Ou seja, ele viu Deus. Ele viu Deus assim, claro, que não na sua plenitude, senão ele seria fulminado. Mas ele viu o ser, né? Ele viu Deus, a divindade ali, de alguma forma, que eu não consigo explicar.
mas ele viu o Senhor sentado ali no trono. E diz o verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, como um sinal, um gesto de reverência. Agora note o que diz o verso 3. Os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando eu li esse texto, eu ficava assim me perguntando, por que isso? Por que ele canta o cântico, o louvor dos anjos, é dessa forma, é com essa letra, Santo, 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 3 vezes. Por que é Santo, Santo, Santo 3 vezes? Eu fiquei com esse texto na minha mente e depois eu vi o texto, que aí foi que me deixou ainda mais curioso, que é o do versículo 8, onde diz assim: depois disto, antes de ler o versículo 8, eu quero ler o versículo 5, porque Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A gente já viu em alguns lugares aí na Bíblia que Jesus ele aparece como o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas o versículo 1, em algumas versões, dá a entender que era o Senhor Jeová. E algumas pessoas sempre fazem associação à pessoa do Pai, que também está certo. Se era o Senhor Jeová, e Jeová é o nome da divindade composta por 3 pessoas, então a gente tem que analisar isso aqui. Será que a letra desse cântico, Santo, 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 está de alguma forma associada à, à divindade composta, ao Senhor Jeová, que é composto por 3 pessoas? É o que parece. Porque no versículo 8, aquele que estava sentado no trono diz o seguinte para Isaías: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que foi que o Senhor disse: a quem enviarei, e ele usa o pronome nós. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele não pode falar nós e apontar para ele, o Senhor, como só uma pessoa. O pronome nós indica mais de uma pessoa. Então, quando a gente pega o pronome nós, que indica mais de uma pessoa, e vai para Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz que os anjos cantam dizendo: Santo, 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 3 vezes é o Senhor dos Exércitos. Então, o nós está se referindo a mais de uma. E nós já temos uma indicação de quantas são no versículo 3. São 3. É o Santo, Santo, Santo. Quem são esses 3? Considerando que em Isaías 6, a gente pode se referir aqui, dizer que Isaías está vendo o Pai, vendo a Deus. Então, se é isso, se é assim, quem seriam as outras 2 pessoas? Se nós voltarmos, ou melhor, avançarmos para o Novo Testamento, em João, no capítulo 2, ou no capítulo 12, peço desculpas, ficou faltando ler uma coisa super, mas super importante em Isaías 6. Isaías capítulo 6, no versículo 10, melhor, versículo 9, nós temos a mensagem que Deus, né, em Isaías 6, mandou Isaías dar. No versículo 9, Isaías 6, 9 diz: então disse ele, agora ele já usa o pronome ele, para indicar ali uma pessoa, que pode ser a pessoa do Pai. Então disse ele: vai e dize a este povo. Olha o que foi que Deus mandou Isaías falar. Ouvis de fato
e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus corações. Ou melhor, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Essa foi a mensagem que a divindade mandou, né, que Deus mandou Isaías dar. Quando vamos para João, no capítulo 12, já estamos concluindo, irmãos, os últimos textos. João, no capítulo 12, no versículo 36, diz assim: Enquanto tendes luz, eu vou ler o versículo 35, que vai ficar mais claro. Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Isso é o que Jesus diz. Agora a palavra volta para João, e João escreve dizendo: Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Isso é o que João está escrevendo. Para que se cumprisse, preste atenção, a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso está em Isaías 53, verso 1. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez. Mas agora não é Isaías 53, 1. Isaías disse isso, que nós vamos ler a partir do versículo 40, lá em Isaías 6, no versículo 9 e 10. Por isso, não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez, João 12, 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Onde é que está isso? Isaías 6, versículo 9 e 10. Isaías disse isso, agora é que está o ponto, versículo 41. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Quem é o contexto? No contexto a quem João está se referindo? A Jesus, que é o que aparece no versículo 35 e versículo 36. Então, Isaías disse isso, que está no versículo 40, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os cure. Quando Isaías disse isso, ele estava vendo a sua glória, a glória de Cristo, e falou dele. Então, aquele que aparece também em Isaías 6 é Cristo, que aparece para Isaías. É o Pai, é Cristo, que diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Mas o cântico não é só santo, santo. O cântico é santo, santo, santo é o Senhor. Está faltando um terceiro aqui. E para concluir, vamos lá para Atos, o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Estou abrindo aqui a Bíblia. No capítulo 28, no versículo 19. Não, versículo 23. É melhor. Diz assim: E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele, com Paulo. Paulo estava preso, Roma, e eles foram ter com Paulo. E foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus. Paulo tentava persuadi-los tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Mas o que diz o verso 24? E alguns criam no que se diziam, mas outros não criam.
mas eles não criam para que se cumprisse uma profecia. É uma profecia que está lá em Isaías 6, que diz: e como ficaram entre si discorde, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. Olha o que é que diz. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo o quê? Vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, a mesma mensagem que está em Isaías 6. De ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. A quem enviarei quem há de ir por nós? Aqui está Deus falando, Senhor Jeová, em Isaías 6. A quem enviarei quem há de ir por nós? O Pai está aqui dizendo isso. João capítulo 12, João diz que quando Isaías deu essa profecia, quem falou, quem Isaías viu foi Cristo. E Paulo diz aqui que bem falou nossos pais, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, né, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, ou seja, a mesma mensagem. Paulo diz que foi o Espírito Santo que falou para Isaías. João disse que já Isaías estava vendo era Cristo. E aí a gente vê o Pai aqui em Isaías 6. Então, o Santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E pronto, irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo, né? Aqui estava só o texto, a mensagem. Então, nós temos Deus, a divindade, que é composta pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. É o Santo. E termina com 2 Coríntios 13, versículo 14, que na Bíblia Almeida Corrigida Fiel diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. E que Deus nos abençoe.